Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, neste evento tão bacana. Toda vez que leem meu currículo eu falo: "Nossa, quanta coisa que eu já fiz", né, um monte de coisa, enfim, sou uma estudiosa. Nós vamos conversar hoje então sobre inteligência socioemocional, como é e como desenvolver, né. E eu gostaria de começar pensando, né, o mundo socioemocional da gente como um oceano. Convido vocês a pensarem no oceano e relacionarem com a questão emocional, social, do estar nesta vida, essa imensidão que é o mundo emocional, né? eh, com um oceano repleto, rico, cheio de tantas e tantas coisas, né? O que é inteligência socioemocional? A gente pode conceituar como o desenvolvimento de uma série de ferramentas internas para lidar de maneira mais adaptativa ou mais eficiente com as coisas que acontecem na vida, nesse oceano de emoções, tanto internamente quanto nas nossas interações. Lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Emoção não é a mesma coisa que sentimento. A emoção ela é mais orgânica, ela é mais fisiológica, ela é mais reativa. O sentimento já pressupõe um atravessamento daquilo que a gente faz com essa emoção, de como que a gente vai construindo nossas relações humanas, né? Então, nas nossas interações com a gente, com os outros, com o mundo. Eu venho defendendo muito a ideia de que é um processo basicamente de busca de equilíbrio, né, desenvolver inteligência emocional é buscar um equilíbrio cada vez maior entre aquilo que a gente é e a gente vai se construindo na vida e, as demandas do dia a dia, as demandas da vida, né, dos acontecimentos. São esse jogo de cintura, essa coisa de ir, negociando, né, essas características internas com a as demandas que o mundo e a vida exigem da gente. Uma eu adoro uma metáfora, como vocês perceberam, né, a metáfora do oceano, e eu gostaria de trazer a metáfora da praia para pensar o que não é desenvolver inteligência socioemocional. Por quê? Né? Existem basicamente 2 tipos de praia, né, a chamada praia rasa, que são praias, assim, com o chão muito reto, poucas ondas, marolas, um mar calmo. Tem gente que é assim, né, eu sou assim, né, eu sou uma praia rasa, difícil me tirar do sério. Mas tem gente existe um outro tipo de praia, que é a praia do tombo, que o chão faz degrau. Então, as ondas são fortes e quebram na beirada. É difícil você entrar neste mar. Tem gente que é praia do tombo, tem gente que é mais acelerada, mais sensível, mais reativa. Então, o que não é desenvolver inteligência socioemocional, não é transformar todo mundo em praia rasa, pelo amor de Deus, né? Não é que todo mundo fique calminho e saiba lidar bem com todas as coisas, porque isso não existe. Ainda mais se você estiver em Nazaré, né, uma praia de Portugal que tem ondas gigantes de 30 metros, tem pessoas que são praia de Nazaré, né. Então a questão é, como é que eu me torno a melhor praia que eu sou, né, com as minhas características e lido com a vida, com as pessoas e ajudo as pessoas a lidarem comigo da melhor maneira possível. Isso é desenvolver inteligência socioemocional. Né. Então pensando no oceano como uma metáfora da vida, né, a gente pode fazer várias relações, né, eu gostaria que vocês pensassem aí nas relações que surgem inicialmente na cabeça de vocês, né, e eu trouxe algumas que para mim são muito importantes, né. A profundidade e múltiplas profundidades, existem zonas abissais, preenchidas por seres abissais, né, o nosso inconsciente cheio de monstrinhos, né. A superfície, a profundidade média, as marés, às vezes a gente tá marola e às vezes a gente tá tsunami, né, a vida da gente é assim, né, com uma variedade enorme de seres que habitam este oceano, nossas emoções, nossos sentimentos também são assim, né. Movimento, né, a vida vem onda como o mar, um divino infinito, já dizia o poeta, né. Então, eu acho o oceano uma metáfora muito legal para a gente pensar o que é a vida socioemocional,
Sempre lembrando que socioemocional não se separa de cognição, né, a gente funciona tudo junto e misturado, enfim. Existem alguns modelos organizativos das habilidades socioemocionais, então dessa caixinha de ferramentas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, e um dos modelos, ele é chamado de Big Five, que é o modelo que eu estudo, né. Eh, e é muito interessante essa ideia da metáfora do oceano surgiu para mim quando eu estava estudando o Big Five, porque são 5 domínios, na verdade, de classificação ou de organização, das habilidades não só socioemocionais, mas das características de personalidade das pessoas, né. Então é um modelo que nasce como um modelo de organização das características de personalidade das pessoas, com 5 grandes domínios. E eu acho que isso tem tudo a ver com o socioemocional. O socioemocional não se separa do resto do que a gente é, não é uma coisa à parte, né. Então eu gosto desse modelo por conta disso. Não vai falar só de como lidar com a emoção, né, que seria este último aqui. Vai falar de outras questões que fazem parte da nossa vida e que também estão envolvidas com emoções, com sentimentos, com interações, com relações humanas. Bom, então são esses 5 domínios, e eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles, mas o que me chama a atenção, o modelo original em inglês forma justamente ocean. E foi daí que surgiu a metáfora do oceano para falar da nossa vida, né, afetiva, né. Eu vou falar então, eu vou trazer algumas ideias, algumas dicas, algumas reflexões sobre cada um desses domínios. Muito bem. Então, primeiro domínio, né, a abertura ao novo, né. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente fala em abertura ao novo, deixa eu voltar aqui, ó, né, openness, abertura ao novo. Primeira coisa que a gente tem que pensar é, a busca do equilíbrio. A já famosa busca do equilíbrio, balancinha vai estar na maioria dos slides, né, que é, trocar, eh, ir atrás do novo, ir atrás de experiências, né, faz parte da vida, é claro. Mas tem que ter um equilíbrio. A gente só aprende a, se relacionar se relacionando. A gente aprende a lidar com emoções se emocionando, né. Então, antes de mais nada, a gente precisa de experiências, a gente precisa conversar, a gente precisa, hã não sair só da tela, né, e ter relações reais, ao vivo e a cores, né. Uma coisa importante quando a gente pensa como é que a gente ajuda o outro a desenvolver habilidades socioemocionais, né, os nossos filhos, os nossos alunos, é pensar, que nós adultos da relação, nós somos figuras de autoridade. Como é que a gente exerce essa autoridade? Preferencialmente de uma maneira firme e amorosa, né. Então essa é uma primeira dica de como desenvolver habilidades socioemocionais. Então essa busca do equilíbrio, né, a busca do equilíbrio e exercer uma autoridade firme e amorosa. Muito bem, agora sim, abertura ao novo, né. Então, primeira coisa importante que eu quero trazer para reflexão neste mundo em que tem uma supervalorização da inovação, que não é problema supervalorizar a inovação é muito tudo na vida, é tudo muito legal, mas a gente precisa fazer o contraponto, né. Nem todo novo pode e deve ser experimentado. Nem todo mundo tem espírito aventureiro, tem pessoas que gostam mais daquilo que é conhecido e tudo bem, não é um defeito, né. Então a primeira coisa que eu gosto de pensar é isso, né, esse equilíbrio entre você estar aberto às experiências e analisar os riscos deste novo, né. Entrar neste novo não por uma onda, mas por uma escolha, né, e uma escolha consciente, né. Eh as 2 coisas precisam ser valorizadas, tanto o novo como o conhecido, né. Eu gosto muito dessa ideia, o conhecido traz segurança e descanso, né, traz preenchimento interno. O novo traz possibilidade de ampliação, de novos desafios, de novas conquistas. As 2 coisas são importantes. Dicas de como facilitar o desenvolvimento da abertura ao novo. Facilitar acesso a coisas, né, objetos de cultura, a experiências, a arte, a ciência, curiosidades, né, viver experiências, curtir as experiências, passear, viajar, ler, enfim, né, entrar em contato com diversos, eh
diversas coisas, né, da vida. Conversar, trocar ideias e viver encantamentos. Eu tenho defendido muito essa ideia, né. Quando eu vejo formigas carregando folhas, eu fico encantada, porque a formiga é extremamente forte. Ela é o bicho que carrega maior peso, maior vezes o seu próprio peso. É considerado uma das coisas mais fortes da natureza. Se encantar diante de uma isso é perto da minha casa, né, uma raiz envolvendo uma grade de metal. Eu olho para aquilo, eu fico encantada, eu acho uma coisa linda. Então, desenvolver sensibilidade. Quando a gente desenvolve sensibilidade, a gente está ajudando a desenvolver a abertura ao novo. Autogestão, né? A primeira coisa da autogestão é assim: a criança não sabe autogerir-se sozinha. A gente vai aprendendo na vida, né? E, portanto, os adultos da relação têm um papel enorme enquanto autoridade, enquanto direcionamento, e precisa ir equilibrando, conforme a criança vai amadurecendo, com um espaço de autonomia para gerir a si mesma, né? Eu gosto muito dessa pintura, né, porque mostra para mim aquilo que eu falei no começo, né, uma autoridade firme, mas carinhosa, um direcionamento presente, né, no seu lugar de autoridade, mas ao mesmo tempo dando espaço para o filho viver a sua própria experiência sem ficar abandonado, né, sem ficar sozinho. Algumas dicas: o que que envolve autogestão? Autocontrole, organização, planejamento, foco, responsabilidade. E é o que eu falei, a criança pequena não tem ainda, inclusive no cérebro, ainda não tem condições neurológicas de exercer tudo isso. Isso é conquista ao longo da vida. E o que que nós, adultos da relação, podemos fazer? Eu sugiro esta sequência: fazer por, quando o bebê, a gente faz pelo bebê, depois fazer com, acompanhando, supervisionar e, por fim, ir permitindo a autonomia, né. Então este caminho é um caminho bom para ir construindo a possibilidade de autonomia nas nossas crianças e jovens. Engajamento com os outros, né, lá o E do Ocean, né. Então também, primeira coisa que é importante é esse equilíbrio entre como que o de fora me atinge e como que eu atinjo o de fora. Os 2 movimentos são igualmente importantes. E digo mais, tem pessoas que são mais introvertidas, elas são mais para dentro. E aí ela precisa aprender a se soltar mais. Mas tem pessoas também que são muito extrovertidas e precisam aprender a olhar para si. Então essa busca de equilíbrio, né, muito cuidado com esses juízos de valor e achar que ser extrovertida que é o certo e ser tímido é errado, isso não é verdade, né. Dicas, né, respeitar e valorizar a diversidade, porque a questão do engajamento com o outro está diretamente relacionado a como é que eu lido com o diferente de mim, né, com aquele que não sou eu. Oferecer ambientes variados de convívio social, né, ampliando essas possibilidades dentro das nossas crianças e jovens, diversificar atividades e tanto atividades em grupo quanto individuais. As 2 coisas são importantes. Eu preciso aprender a estar comigo mesmo, antes de mais nada, e poder estar com o outro. Então este movimento é a onda do mar indo e voltando, são movimentos, né, entre esse estar comigo e estar com o outro. Amabilidade, o penúltimo, que diz respeito à qualidade das relações que eu estabeleço com os outros e também comigo mesma. Eu preciso aprender a ser amável comigo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ser amável consigo mesmo, né? É minha culpa, não. Então, tem muito a ver com a questão de construir relações pautadas no respeito mútuo, pautadas na empatia, na capacidade de se colocar no lugar do outro e de entender o ponto de vista, outros pontos de vistas que não o seu, e pautada na ética, né, na ética do bem comum, na ética de construir um mundo melhor, etc e tal, né. Qual que é a dica? A grande dica? A grande dica é ser o modelo. Não são coisas que a gente aprende pelo discurso, são coisas que a gente aprende pelo modelo das pessoas mais velhas, né, que também têm atitudes respeitosas comigo, com o outro, né, também consegue ser empático e ter atitudes éticas. Então, antes de mais nada, seja um modelo
né? Diz o ditado, né, que, esqueci o ditado, já falei dele. Gentileza gera gentileza, né, e isso é muito verdade. E por fim, a resiliência emocional. Veja, o último lá do Big Five, que é o que a gente costuma relacionar com o desenvolvimento socioemocional, que é aprender a lidar de maneira mais efetiva, mais adequada, mais eficiente, mais adaptativa com as emoções, com o sofrimento, com situações de dor, né? Enfim, com aquilo que é fácil e com aquilo que é difícil do ponto de vista emocional, né? Então, originalmente é neuroticismo, né, mas eu gosto dessa forma que foi traduzido como resiliência emocional. Por quê? Porque resiliência é a capacidade de você não só permanecer, se fortalecer, né, ou encarar ou conseguir lidar com situações que não sejam, fáceis, mas se fortalecer no processo, né, fortalecer-se no processo de, enfrentamento das dificuldades. Quando você se fortalece, numa próxima dificuldade você já vai encarar de uma maneira melhor, mais tranquila, né. Então eu adoro metáfora, né, ampliar o tanto que o nosso bambu interno consegue vergar sem quebrar, né, porque vai ter dores na vida, então a gente precisa aprender a lidar com elas e ficar cada vez mais forte com elas. Qual que são as dicas, né, então, as dicas vocês reparem nas patinhas de gato, porque eu sou gateira de carteirinha, adoro gatos, né, então eu quis trazer isso como realmente um círculo. A grande dica é identificar. E perceber o que está sentindo, perceber o que o outro está sentindo, identificar disparadores, o que que me deixa com raiva, o que que me deixa magoado, o que que me deixa assim, assado, ou o que que eu posso provocar no outro, né. Então, eh, essa parte de identificação, aceitar que isso esteja que a coisa esteja acontecendo, nomear para tentar entender. Tentar entender vem depois de tudo isso. Não adianta eu tentar entender com o cérebro se eu não vivenciei, se eu não experimentei, se eu não identifiquei, se eu não aceitei, se eu não nomeei, né? Isso tudo serve de base para eu ir podendo tomar as minhas emoções cada vez mais na minha mão e poder decidir o que fazer com elas, né? Poder dar destino para aquilo que se passa do ponto de vista afetivo dentro de mim e nas minhas interações, né? Então, transformar essas experiências em fonte de aprendizagem, em fonte de enriquecimento interno, né? E é processo. E garante que vai conseguir todas as vezes? Claro que não, né? Não vai. Então, é sempre ir apostando nessa possibilidade de estar sempre se fortalecendo, sempre aprendendo com as experiências. E, de novo, a grande dica é ser um modelo de alguém que faz isso, né, que consegue entrar neste processo de amadurecimento interno. Então, e para finalizar, então, eu desejo a todos um caminhar cada vez mais equilibrado nessa vida, cheia de ondas que vão e vêm. E espero ter contribuído para vocês pensarem um pouco sobre esse tema do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Muito obrigada.